Neste vídeo, os arqueólogos estão prontos para chocá-lo com sua nova descoberta. Eles encontraram vários sacos de farinha com mais de 3.000 anos. Eles encontraram uma estrada antiga no fundo do mar e as pegadas humanas mais antigas da Alemanha. E também contarei a história de um homem que viveu em uma ilha deserta. Confira este vídeo para saber tudo isso e muito mais. Olá, amigo! Você está no canal Kirtop. Pedras semipreciosas nos esgotos. Bem debaixo de nossos pés, na cidade inglesa de Carlisle, os arqueólogos descobriram tesouros antigos incríveis da época do Império Romano. Pense que, exatamente no local onde os britânicos agora jogam cricket, havia grandes piscinas de banhos romanos, que eram muito populares entre os soldados e suas esposas que viveram no século III. Você sabe o que nossos amigos arqueólogos encontraram nos canais de drenagem desses banhos? Uma coleção inteira de pedras semi-preciosas que pareciam ter caído acidentalmente e se perdido nas águas ferventes do banho. Imagine, esses banhos eram como palácios reais, grandes o suficiente para acomodar 1.000 soldados e suas esposas. Chegou a hora de cavar, e aqui está o que os arqueólogos encontraram. Centenas de contas de vidro, dezenas de grampos de cabelo femininos, moedas antigas e, é claro, essas pedras incríveis. Foi encontrado um total de 36. Eram pedras pequenas, mas muito bonitas, esculpidas em ametista, jaspe e outros minerais semi-preciosos. Cada uma delas retratava vários deuses e deusas romanos. Mas a pergunta que fica é: como essas decorações entraram no sistema de drenagem da banheira? Na Roma antiga, as pessoas adoravam usar anéis com belas pedras preciosas. No entanto, essas pedras eram mantidas nos anéis graças a uma cola especial que, infelizmente, podia enfraquecer com a água quente. Assim, enquanto os romanos aproveitavam o banho, as pedras provavelmente simplesmente caíram dos anéis e foram parar no esgoto. Mas então, por que eles simplesmente não deixaram as decorações em casa? Você pode se perguntar? Boa pergunta. No antigo banho romano, antes de entrar na piscina, as pessoas tiravam suas roupas, ficando apenas com sandálias especiais. Algumas pessoas contratavam empregados para cuidar de seus pertences, mas não eram muitos. Geralmente, os frequentadores ficavam de olho na equipe, mas havia roubos ocasionais, e alguns romanos decidiam correr o risco de levar todos os seus objetos de valor para a água quente. E parece que alguns deles se perderam para sempre, deixando-nos com artefatos magníficos para estudar e admirar. Talvez, sob nossos pés, existam joias misteriosas da antiguidade, que um de vocês certamente descobrirá algum dia. Escreva nos comentários se você sonhava em encontrar o tesouro de moedas preciosas ou tesouros antigos. E não deixe de nos contar qual foi a coisa mais valiosa que você encontrou ao longo de sua vida. Além disso, inscreva-se no canal, se ainda não o fez. O diamante mais antigo do mundo. Agora, vou falar novamente sobre pedras preciosas, só que muito, muito antigas. A história não será apenas sobre um diamante, mas sobre o diamante mais antigo da Terra. Como nos filmes ou livros de tesouros, não é mesmo? Uma equipe internacional de cientistas descobriu essa pedra única na Rússia, no depósito de diamantes Jiu da China, que se traduz como sorte. Aqui, o próprio nome fala de mais sorte para os mineradores. Medindo apenas 0,3 milímetros, esse diamante é menor do que a cabeça de uma caneta. Ele teve uma vida muito longa e os cientistas conseguiram determinar sua idade usando métodos sofisticados que parecem mágica de verdade, datação por isótopos. Os cientistas disseram que o diamante foi formado no subsolo, a uma profundidade de cerca de 140 quilômetros. Lá era muito quente, cerca de 900 graus Celsius, e a pressão era enorme, 37.000 vezes maior do que na superfície da Terra. Um diamante tem 3,7 bilhões de anos. Mas o mais surpreendente é que esse depósito de diamantes está localizado a 20 quilômetros do Círculo Polar Ártico, muito próximo ao local onde vivem os ursos polares. Foi aqui, em 1955, que o geólogo soviético Vladimir Shchukin descobriu esse tubo da sorte e, em seguida, uma cidade inteira foi construída para a mineração de diamantes. Nesse tubo foram encontrados diamantes enormes, um dos quais recebeu o nome do grande poeta russo Alexander Pushkin. Antiga Astrotumba.
Na Espanha, no local onde vive o gigante adormecido, arqueólogos descobriram um tesouro com 5.000 anos. E o gigante adormecido é, na verdade, uma enorme rocha na região da Andaluzia. O tesouro que eles encontraram é uma incrível tumba de pedra chamada Piedras Blancas. Assim, os arqueólogos têm certeza de que essa tumba foi construída na mesma época em que os megálitos mais antigos foram criados em Antequera, por volta de 3.000 a.C. Eles até encontraram oferendas de cerâmica próximas a ela. Mas o que é ainda mais surpreendente é que essa tumba foi construída por uma razão, de modo que está precisamente alinhada com as estrelas. Sim, como em um filme de ficção científica, isso significa que os povos antigos a usavam não apenas como uma tumba, mas também como uma plataforma de observação para estudar o céu estrelado. Eles sabiam onde e quando ocorriam eventos astronômicos importantes, como o solstício e o equinócio, e muito provavelmente realizavam rituais e celebrações especiais nesse local. Essas descobertas surpreendentes nos mostram como nossos ancestrais eram inteligentes e engenhosos. Eles criaram estruturas incríveis que serviam não apenas como refúgio para os mortos, mas também como uma ferramenta para entender o mundo ao seu redor. E aqui estamos nós, milhares de anos depois, continuando a aprender com eles, graças a essas descobertas incríveis. Estrada de pedra no fundo do mar. Você já ouviu falar de estradas que estão debaixo d'água? Então, arqueólogos descobriram uma estrada desse tipo no fundo do mar, perto da ilha de Korčula, na Croácia. Essa estrada de pedra, localizada a uma profundidade de cerca de 5 metros debaixo d'água, tem mais de 7.000 anos, muito antes da construção das pirâmides egípcias. Cientistas acreditam que a estrada já conectou a ilha de Korčula com uma parte do continente, que agora está inundada pelas águas do Mar Adriático. É um pouco complicado, não é? Mas imagine uma estrada que vai da ilha direto para o mar e desaparece em suas profundezas, não é legal? Essa estrada era tão grande que sua largura chegava a 4 metros. Os arqueólogos afirmam que ela pode ter sido construída por uma das civilizações antigas, possivelmente a cultura Quark. A análise por radiocarbono mostrou que esses fragmentos são datados do século V a.C. Com a ajuda dessas descobertas, podemos olhar para o passado e imaginar como viviam nossos antigos ancestrais. Eles criaram estruturas incríveis que ainda nos surpreendem com sua complexidade e habilidade. E quem sabe o que mais eles deixaram para nós no fundo do oceano? Padaria antiga na Armênia. Vou lhe contar sobre uma descoberta incrível que parece saída de um conto de fadas. Imagine uma antiga padaria, um lugar onde se assam deliciosos pãezinhos e bolos. Agora imagine que essa padaria não está na esquina da sua rua, mas na Armênia. E ela não tem 10, 50 ou mesmo 100 anos de idade. Ela tem 3.000 anos de idade. Você acredita que sacos de farinha que estavam escondidos no chão continuam preservados nele? Arqueólogos encontraram essa padaria na Armênia, nas ruínas de um enorme edifício que abrigava fornos que, infelizmente, queimaram em um incêndio. Mas o mais surpreendente é que ainda havia sacos de farinha. Eles pareciam manchas de cinzas, mas os cientistas os testaram e agora têm certeza de que se trata de farinha. No início, o prédio era um local público, mas depois foram colocados fornos no local e ele se tornou uma padaria, onde as pessoas assavam pão com farinha de trigo. Só que houve um incêndio e o prédio desabou. Restaram apenas as bases de pedra das colunas e fragmentos carbonizados de vigas de madeira e revestimento do telhado. É interessante que, naquela época, a farinha era usada para fins divinatórios. Talvez essa padaria tivesse algum significado especial para as pessoas. Isso ainda é um mistério, mas esperamos que os cientistas também consigam resolvê-lo. Então, pessoal, da próxima vez que comerem pão recém-assado, lembrem-se de que as padarias já eram uma parte importante da vida de nossos ancestrais há 3.000 anos. Grãos de trigo mortos. Agora, temos uma história empolgante do mundo da arqueologia à nossa frente. Com cuidado, estamos retrocedendo 7.000 anos. Você já ouviu falar de Landshut? Essa é uma pequena cidade na Alemanha, onde os arqueólogos fizeram recentemente uma descoberta surpreendente. Eles cavaram e, de repente, encontraram vestígios de um antigo assentamento da Nova Idade da Pedra, conhecida como Neolítico. E você sabe o que eles encontraram? Sob os escombros de uma lareira de pedra desmoronada, foram encontrados 5 quilos de cereais queimados, uma mistura de diferentes tipos de trigo que eram cultivados na era neolítica. Imagine que nossos antigos ancestrais usavam esses cereais para fazer pão, talvez para armazenar no inverno. No entanto, algo deu errado e o forno no qual eles secavam os grãos entrou em colapso. Os cereais foram queimados, mas estão perfeitamente preservados até hoje.
Talvez tenha havido um incêndio. Quem sabe? Esse é um caso muito raro e importante para a ciência, porque geralmente os materiais orgânicos usados pelas pessoas nos tempos antigos não são preservados até hoje. Esses cereais queimados foram enviados a um laboratório especial em Vilnius para um estudo mais aprofundado, e foi isso que eles encontraram. 90% da mistura consistia em cereais, que há muito haviam desaparecido da face da Terra. Esse tipo de trigo, chamado New Gloom Wheat, foi encontrado apenas algumas vezes na história dos sítios arqueológicos. Bem, um infeliz incêndio ocorrido há 7.000 anos nos deu uma oportunidade única de olhar para o passado e aprender mais sobre a vida de nossos antigos ancestrais. Como se costuma dizer, um incêndio não é tão terrível quanto seu eco na história. As pegadas humanas mais antigas da Alemanha. Imagine um enorme lago cercado por bétulas e pinheiros esparsos e densas moitas de grama na margem. Essa é a Alemanha, há apenas cerca de 300.000 anos. Elefantes gigantes, rinocerontes e outras criaturas majestosas daquela época vinham aqui para beber água. E na margem desse lago, exatamente onde hoje está localizada a cidade de Schöningen, o povo de Heidelberg, nossos antigos ancestrais deixaram seus rastros. Cientistas encontraram acidentalmente pegadas impressas em lodo macio e depois petrificadas. E isso é simplesmente incrível porque esses rastros foram deixados por um adulto, um adolescente e até mesmo uma criança. Talvez tenha sido um passeio em família ou alguém brincando na praia. Só podemos supor. Quem era esse povo de Heidelberg? Eles viveram na Europa e na África há cerca de 800 a 130.000 anos. E são considerados nossos ancestrais distantes, os predecessores diretos dos Neandertais. Eles escolheram lugares para viver perto de lagos ou rios, onde sempre se podia encontrar algo saboroso, frutas, cogumelos e muito mais. Mas as pessoas não foram as únicas a deixarem rastros em Schöningen. Também foram encontradas pegadas de grandes animais terrestres da época, espécies extintas de elefantes e até mesmo rastros de rinocerontes. A propósito, essas pegadas de rinoceronte foram encontradas na Europa pela primeira vez. Pássaros antigos no Templo de Ísis. Você já ouviu falar da antiga cidade de Pompeia? Ela foi destruída após a erupção do Monte Vesúvio. Hoje viajaremos até ela para descobrir uma descoberta interessante. Arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente no Templo de Ísis, uma das deusas mais populares do Antigo Egito. Mas espere um pouco, o que uma deusa egípcia está fazendo aqui? Ah, pessoal, Ísis era tão adorada que seu culto chegou até a Roma Antiga. Portanto, até em Pompeia, ela tinha seu templo. Durante as escavações, os arqueólogos descobriram algo incomum: restos de pássaros. Muitos pássaros. Especialistas sugerem que os antigos habitantes de Pompeia realizaram um banquete em homenagem a Ísis, para apaziguá-la depois que o templo teve de ser reduzido. Um terrível terremoto danificou o templo em 62, e os sacerdotes provavelmente decidiram que precisavam acalmar a deusa ofendida. Imagine: 3 sacerdotes em um único dia organizando um banquete. Eles comeram aves preparadas para Ísis, como um símbolo de expiação. No altar ardente do sacrifício, são preparados pratos de galinhas, gansos, pombos e os restos de um porco e moluscos ficaram no chão. Tudo isso é uma oferenda a Ísis na esperança de sua misericórdia. É interessante notar que Ísis era frequentemente retratada com asas de pássaros. Talvez seja por isso que os pássaros eram sacrificados em sua homenagem. Essa descoberta confirma que os pássaros desempenhavam um papel importante nos cultos de Ísis. Portanto, da próxima vez que você olhar para um pássaro, lembre-se dessa história. Realmente, nos tempos antigos, os pássaros podiam fazer parte de um grande ritual religioso. Restos mortais de 2 homens em Pompeia. E mais uma história da antiga cidade de Pompeia, onde foi feita uma descoberta inédita. Arqueólogos encontraram os restos mortais de 2 homens que, segundo os cientistas, morreram durante a terrível erupção do Monte Vesúvio, em 79 d.C. Os esqueletos foram encontrados sob uma parede desmoronada e, aparentemente, pertencem a adultos com cerca de 50 anos. Os antropólogos examinaram cuidadosamente os ossos e concluíram que eles morreram quando o prédio onde tentaram se esconder da erupção vulcânica desabou sobre eles. Um deles até conseguiu levantar a mão para se proteger dos escombros que caíam. Na mesma sala onde os restos mortais foram encontrados, também encontraram contas de um colar e várias moedas antigas. Isso ajudará os cientistas a aprender ainda mais sobre como as pessoas viviam naquela época. Agora imagine que o Monte Vesúvio, que parecia ser apenas uma bela paisagem montanhosa, de repente entra em erupção, lançando lava quente e gases venenosos
venenosos no ar. A cidade de Pompeia, onde viviam mais de 20.000 pessoas, foi completamente enterrada sob uma camada de cinzas e pedras. A maioria das pessoas conseguiu deixar a cidade antes da erupção, mas cerca de 2.000 morreram. A grande erupção do Vesúvio durou apenas 17 minutos, que foram suficientes para mudar a história da cidade para sempre. Robinson por opção. Santa Helena. Lembra-se dela? Foi lá que Napoleão Bonaparte passou os últimos anos de sua vida. Mas essa pequena ilha tem outra história, não menos surpreendente. Vamos imaginar um soldado comum chamado Ferdinand Lopes, que foi o único habitante dessa ilha por 30 longos anos, muito antes da chegada de Napoleão. Imagine que um navio de marinheiros portugueses, em 1502, tropeça acidentalmente nessa ilha. A água aqui é limpa, há muitas árvores, mas não há pessoas, apenas pássaros nas árvores. Os marinheiros decidiram construir uma espécie de posto avançado aqui. Eles construíram casas, trouxeram gado e plantaram uma horta. Bem, Lopes se tornou o primeiro habitante e viveu aqui a maior parte de sua vida. Agora, pessoal, vai ser difícil. Certa vez, Lopes serviu no exército e até participou da conquista de Goa, mas, ao se tornar comandante da guarnição, ele passou para o lado dos muçulmanos e por isso foi severamente punido. Cortaram-lhe uma mão, as orelhas e o nariz. Mas mesmo com essa aparência, Lopes conseguiu obter o perdão do rei de Portugal. No entanto, em seu coração, Lopes tinha vergonha de sua aparência desfigurada. Quando seu navio atracou em Santa Helena, ele pediu para ser deixado lá para sempre. Foi assim que Lopes se tornou um eremita, vivendo em uma caverna, caçando pássaros e cultivando vegetais. Sua história inspirou o rei português, que convidou Lopes a fazer uma peregrinação a Roma. O Papa o perdoou e se ofereceu para realizar qualquer desejo de Lopes, que pediu para voltar para a ilha. E ele viveu lá até sua morte em 1445, ajudando hospitaleiramente todos os marinheiros que chegavam. Não são apenas o nome dos imperadores que podem glorificar essa ilha, mas também um simples soldado como Ferdinand Lopes. Afinal de contas, mesmo entre pássaros e árvores, mesmo sozinho em uma ilha abandonada, é possível viver uma vida plena. Cada navio, cada marinheiro que passava por essa ilha, lembrava-se de Lopes, de sua hospitalidade e de seu difícil destino. Ele se tornou parte da história de Santa Helena, juntamente com o famoso Napoleão Bonaparte. Você gostaria de viver em uma ilha deserta, sozinho ou com sua alma gêmea, e abandonar para sempre a internet e a TV? Escreva sobre isso nos comentários abaixo. Obrigado por suas opiniões. Tchau a todos!